Olá, hoje eu quero falar sobre esse livro, Ópera dos Mortos, do Otran Dourado. Eu acabei de ler esse livro recentemente, eu não tenho a data que eu comecei, porque eu estava lendo paralelamente ao Em Busca do Tempo Perdido, e então eu não sei exatamente quanto tempo eu levei. Ele é um livro fininho, ele tem 250 páginas mais ou menos, e esse livro é um livro incrível, eu já havia lido para estudo e eu quis reler para conhecer um pouquinho mais, para relembrar a história e ler mais para fruição mesmo do que para estudo. Então eu vou falar um pouquinho da minha história com esse livro, que ela é até um pouco, uma história bem de afeto mesmo, um dos livros que eu mais tenho carinho, aí eu vou dizer por quê. Quando eu passei no mestrado, o meu projeto era totalmente diferente do que eu fui fazer posteriormente. Isso porque eu fiz um projeto com uma pós-modernidade, depois eu acabei aceitando um orientador que trabalhava nessa linha, mas quando eu comecei a estudar, fazer o mestrado, eu vi que não tinha nada a ver aquilo que eu estava estudando, eu queria uma coisa diferente e eu me apaixonei pela disciplina do coordenador do curso, que era a morte na literatura. Então, conversei com ele, pedi para ele se ele poderia me orientar e para que eu pudesse trocar de orientador. E assim ele fez, ele conseguiu uma vaga para mim e a partir daí eu sem projeto, sem nada, e assim pensando, meu Deus, e agora, né? O que eu posso fazer? E então esse livro me escolheu, né? Caiu em minhas mãos, Ópera dos Mortos, e eu pensei, bom, alguma coisa de morte deve ter por aqui, mas nem sonhava, nunca havia lido nada do Otran Dourado, só conhecia de nome, principalmente pelo Risco do Bordado. O Risco do Bordado era um livro que ele já estava na lista do vestibular da Universidade de Maringá. E aí então eu conhecia mais de nome mesmo, nunca havia lido nada dele. Então eu comecei por esse e percebi, falei, bom, então alguma coisa tem aqui. E foi a partir dele, então, que eu elaborei a minha dissertação de mestrado, que foi o rito funerário em Altran Dourado. E é de fato incrível toda a questão do rito funerário que perpassa a obra dele. Tá? Otran Dourado é mineiro e a maioria das suas obras se passa em cidades do interior de Minas Gerais, aquelas cidades pequenas no passado, então sempre aquela questão da religiosidade, os ritos muito presentes. Então foi uma experiência assim incrível, uma experiência muito bacana. E também uma coisa muito legal que me proporcionou na época foi que o Otran Dourado era vivo na época, então eu conversei com ele por telefone, troquei cartas, e eu tenho uma carta dele guardada até hoje com muito carinho, uma pessoa incrível, a esposa dele também, e inclusive ele me chamou para que eu fosse até o Rio de Janeiro, ele morava no Rio de Janeiro na época, mas no momento eu não consegui ir, me arrependo disso até hoje. Então, uma história bem incrível mesmo, assim, com o autor e com a obra dele, né? Bom, esse livro a gente vê na capa que ele tem um sobrado, né? Uma parte em cima e embaixo, e esse é o primeiro capítulo do livro, que vai ser justamente o sobrado. Esse livro vai contar a história da Rosalina. A Rosalina, ela é filha e neta, né, dessa linhagem do Honório Cota. Então, o que acontece? Na primeira parte, Lucas Procópio Honório Cota era o avô dela e ele tinha essa casa. E ele era uma pessoa bem ruim, tinha escravos naquela época, ele era considerado uma pessoa assim muito, muito ruim. E ele teve um filho, né, chamado João Capistrano Honório Cota. Aí então depois esse livro foi publicado em 1967, tá? E aí então ele vai contar a história do João Capistrano. O João Capistrano era
bem o contrário do pai dele. Era uma pessoa um pouco mais maleável, uma pessoa mais boa de coração, e ele era casado com a dona Genu. Eles nunca conseguiam ter filhos, né? É muito marcante aqui que os bebês vão nascendo mortos ou abortados, e então eles vão mandando aqueles anjinhos lá para o cemitério. E uma coisa muito interessante aqui é que o cemitério ele fica perto de uma vossoroca, de uma erosão. E então tudo nesse livro é recheado de simbologias. É incrível assim como ele trabalha com toda a simbologia que eu nem, assim, no momento eu não consigo dar conta de toda essa simbologia que existe no livro. Então, o cemitério próximo às Vossorocas, e esses anjinhos iam indo para lá. Só que um belo dia nasceu uma menina, que é a Rosalina, e ela vingou, né? Como eles diziam, ela vingou e ficou então sendo a filha única deles dois. O João Capistrano, pai da Rosalina, mandou construir esse sobrado em homenagem ao pai. Ele queria que os dois ficassem unidos, então essa outra simbologia de que os dois ficassem unidos. O João Capistrano era muito querido na cidade, toda a cidade gostava dele. Inclusive esse livro ele tem uma perspectiva narrativa muito interessante. Ele é como se fosse um narrador coletivo. O tempo inteiro ele diz a gente. A gente, quem é essa gente? É a gente da cidade e a relação com eles no sobrado, com essa família no sobrado, que era uma família muito querida por eles. E então o João Capistrano ele era muito benquisto na cidade. Só que um belo dia o João Capistrano resolve se envolver com política. Ele resolve se candidatar e ele, com todo o carinho que ele tinha pelas pessoas, também que ele achava que as pessoas tinham por ele,